Fala aí, galera! Galera, hoje nesse vídeo o tema vai ser por que meus filhos não falam português. Eu vou estar dirigindo aqui, eu vou pegar 3 autopistas diferentes aqui agora. Então vocês vão poder ver aí nesse vídeo. Enquanto isso eu vou tentar explicar, né, por que meus filhos não falam português, que é uma pergunta que todo mundo sempre me fez e eu nunca, na verdade, respondi. Na verdade eu queria que eles falassem português, não é que eu não quero não. É mais difícil para mim, eu que casei com uma... No meu primeiro casamento, né, a mãe dos meus filhos, ela não falava português, né? E aí eu morava com a mãe dela também, com a sogra, né? Então era muito difícil só eu dentro da casa falar português. Então, normalmente, quando o pai e a mãe são brasileiros, tudo fica mais fácil, tá entendendo? Porque na casa o idioma acaba sendo o português e automaticamente as crianças vão aprendendo a falar. Mas no meu caso, né, eu casei com uma mulher de outro que não era brasileira, então vocês vão até conhecer casos de pessoas que aprenderam, conseguiram, né? Só o pai sendo brasileiro ou português, ensinar os filhos a falar o idioma, né? Não foi o meu caso. Eu vou tentar explicar que é um pouco delicado isso, porque as pessoas acabam não concordando com a sua opinião. Por isso eu nunca toquei muito nesse tema. Então hoje eu vou fazer esse vídeo tocando mais nesse tema aí, que é até um pouco, né, delicado. Tem que pensar antes de falar, né? Então, é o seguinte. Você vai cansar de escutar pessoas falar assim: ó, o meu primo fala 6 idiomas. O primo do meu primo tem um amigo que fala 10. O meu vizinho fala 8. O meu não sei quem fala 20. Mas você nunca vê ninguém falar assim: ó, eu falo 3 idiomas. Eu falo português, eu falo inglês e eu falo espanhol. É muito difícil você ver alguém falar isso pra você. Nos Estados Unidos você vai encontrar mais, mas no Brasil nem tanto. Eu, como gravo um vídeo pro Brasil, as pessoas sempre vêm aqui e falam assim pra mim, ó: por que os seus filhos não falam português? Por que não sei... Mas essa mesma pessoa que tá perguntando, tu pode ter certeza que muitas delas não falam outro idioma também. Tá entendendo? Então é até difícil eu querer explicar pra quem não viveu essa situação. Todo mundo fala do vizinho, fala do amigo, do primo, do colega, mas ninguém fala eu, né? Quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu falava português, né? Errado, né? Mas falava. Irmão, cheguei aqui, ninguém entende, ninguém falava na cidade de Miami. Eu nunca trabalhei com brasileiros, em companhia brasileira, não. Eu já trabalhei com amigos brasileiros, mas nunca trabalhei em empresas brasileiras. Então, a minha relação com brasileiros acaba sendo mais no momento que eu vou jogar futebol, né? Os meus amigos que eu conheci aqui nos Estados Unidos, né? Mas acaba sendo, na grande maioria, né, principalmente quem vive em Miami, você acaba falando muito espanhol e você acaba tendo que falar muito inglês também. Então, você acaba forçado a ter que aprender, sabe? Você não tem muitas opções, ou você aprende ou você não se comunica. E se você não se comunica, fica difícil o trabalho, fica difícil muita coisa. Então, você tem que deixar de lado, às vezes, né, falando de mim, né, quando eu cheguei, deixar um pouco de lado o seu idioma, que no meu caso é o português, né, e começar a entrar em outros mundos, né? Eu deixei o Brasil, né? Você saiu do país. Seria maravilhoso chegar nos Estados Unidos, todo mundo falar português, mas não falam. Então, eu tenho que vestir uma camisa diferente, eu tenho que me entregar, eu tenho que começar a aprender novas coisas. Eu tive que começar a aprender a falar espanhol para me virar no começo aqui, para poder me comunicar. Eu tinha até medo no começo de perder trabalho por não poder me comunicar. Então tu imagina o desespero que eu tinha. Eu queria aprender de um dia para o outro. E o espanhol, como é fácil na hora que você está escutando e tudo, mas na hora de você falar, aprender assim rápido como aconteceu comigo, você sente a dificuldade que é. Então,
Minha primeira luta foi essa, né, de ter que aprender pelo menos o espanhol, né, era o mínimo que eu podia ter. O português não contava pra nada. E depois eu ter que aprender falar inglês ao mesmo tempo, né? Não é depois não, mesmo tempo já tá no inglês, mas como era mais difícil, pelo menos no mínimo poder comunicar em espanhol. Geralmente os brasileiros, eles não gostam muito de falar espanhol, eles querem falar inglês. Teve até muitos que eu conheci que não queriam falar porto espanhol e acabaram aprendendo inglês, porque eles forçavam realmente falar inglês. Os meus filhos, né, eles nasceram aqui nos Estados Unidos, então eles cresceram aqui, vendo televisão daqui. Então a única maneira que existia de eles poderem aprender era que eu falasse, que a minha mãe morasse comigo, que existisse mais amigos na escola. Eu não morei em bairros onde tem muito brasileiro, então a presença do português para eles era muito pobre, muito pouca, né? O pouco que existia era eu tentando mostrar músicas brasileiras, filme brasileiro. Eles até gostavam muito das músicas da Xuxa, gostavam de ver programas que sabem cantar, mas não chega ao ponto de ter que de saber se comunicar no português. Eles até gostam, sabe? Eu sempre tô brincando com eles, tentando falar, sabe? Tentando passar alguma coisa pra... Principalmente a minha filha maior, ela aprendeu bastante coisa dessa maneira, assim, sabe? Ela tendo mais interesse, né? O meu filho, o Dylan, menor, ele até o espanhol foi difícil ensinar para ele. Imagina, em casa falavam espanhol, minha sogra criou ele falando espanhol desde bebê, e ele, através da televisão, ele nunca pegou tanto o espanhol como a irmã. A irmã rápido aprendeu tudo, e ele até hoje ele entende tudo, mas ele fala muito inglês. Tu vê? Tu vê como muda de uma pessoa para outra, né? Tem pessoas que têm mais interesse, têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade. Você aqui nos Estados Unidos vai ver muitas crianças assim, que são filhos de brasileiros ou latinos, que não sabem falar o idioma. Chega a ser até um pouco feio isso, né? Por isso nunca gostei de gravar vídeos dessa maneira, porque se o pai é brasileiro, eles obrigatoriamente tinham que saber, né? Mas é vivendo aqui, né, que você começa a ver as coisas de outra maneira, né? Tem gente que veio pra cá, os filhos já vieram maior, já tinham 5 anos, já sabia falar português. Como eu falei antes, o pai e a mãe são brasileiros, é mais fácil. Tem pessoas tem brasileiras que cuidaram de crianças aqui nos Estados Unidos, e as crianças americanas aprenderam português porque existia aquele cuidado, né? Aquela convivência diária da babá, como que fosse uma mãe ali naquele momento, né? Falando sempre português. Então tudo isso ajuda. Por isso que, se vocês forem ver as pessoas que têm dinheiro, brasileiros que têm dinheiro, os jogadores de futebol que vão morar em outros países, eles contratam empregadas brasileiras para ter essa relação, né? De a empregada, a babá, sempre tá falando português, para manter o idioma aí. No meu caso, né? Como eu vim aqui a lutar, né? Eu não tive essas condições de contratar alguém, né? Para cuidar. Eu até sou muito agradecido dos meus filhos, né? Principalmente a minha filha fala perfeito, escreve espanhol e tudo e tal, e tem até um pouquinho de português, né? Eu ainda tento, né? Eu não parei, né? Eu ainda estou tentando ensinar cada vez mais para eles. Sempre estou buscando algum método novo, né? Hoje a internet ajuda muito isso. Ela até canta músicas, né? Mas ainda falta muito para ela. E meu filho também, né? Eu também me preocupo muito com o filho. Eu quero que aprenda não só o português, eu quero que aprenda o espanhol também. Eu quero que ele entende bastante, eu quero que ele fale, eu quero que ele... todos os idiomas que forem possível eles aprender, eu quero que aprenda. Se tem que aprender, se existe a possibilidade de aprender o italiano, eu vou fazer de tudo para que aprenda. E se existe a possibilidade de aprender o francês, que é muito importante aqui nos Estados Unidos também, que aprenda. Infelizmente, eu vou falar a verdade para vocês, o português, ele é muito pouco usado aqui. É muito pouco mesmo. Aqui, nos Estados Unidos, é o inglês. O espanhol, ele é muito forte aqui. A comunidade, principalmente quem trabalha na construção, trabalha em trabalhos assim, a maioria dos países que imigraram para cá, centro-americanos, sul-americanos, todos falam espanhol, né? Então ele é muito forte aqui, o idioma espanhol.
muitos lugares até pedem para os quando eles vão contratar alguém que se a pessoa sabe falar o espanhol. Existe até caso de que pede que a pessoa fala português, né? No caso de eu trabalhar num negócio brasileiro, num banco do Brasil aqui, né? Tem que se comunicar com brasileiros, eles querem de preferência pessoas que falam português, né? Mas então é isso, galera, tentando explicar aqui pra vocês rapidinho. Essa é a coisa, né? Eu tento ensinar, mas acaba não sendo tão fácil, até pra mim também, né? Que já vim maior, né? Já vim com mais idades e moro aqui muitos anos, mas eu me vejo como um aluno aqui em tudo isso, sabe? Nos idiomas, eu tento vestir mais essa camisa. Convivo no meio de brasileiros quando eu vou jogar futebol. Nunca trabalhei com brasileiro diretamente. Eu acho que isso acabou sendo até melhor, né, pra mim, porque eu acabei me educando com outras comunidades, né? E quanto mais próximo de outros idiomas você tiver, melhor, mais rápido você vai aprender, né? Você conviver mais com os latinos, você vai aprender o espanhol mais rápido. Você conviver mais com o americano, vai aprender o inglês mais rápido também. Parece fácil, galera, mas não é tanto não. Às vezes demora tempo. E é até engraçado, eu vejo pessoas novas chegando aqui, as pessoas têm uma motivação muito grande, mas a realidade acaba sendo outra em muitos casos, né? Pessoas passam anos aqui, né? Pessoas moram 10 anos aqui nos Estados Unidos e acabam saindo daqui, voltando para o seu país, ou foram deportados, ou resolveram não morar mais aqui. E você vê que a pessoa não sai do lugar, né? Não aprendeu o idioma local, não consegue um trabalho melhor. Então é muito importante, se você quer se desenvolver, é aprender as novas, não só o idioma, como as novas culturas, né? Aonde você for viver, Japão, Europa, Estados Unidos. Valeu, galera, espero que estejam gostando dos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha de vocês e até o próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.